pessoal, eu sou a Kemily, bem-vindos de volta para mais um vídeo aqui no canal A Estante Suspensa. Hoje eu decidi falar para vocês um pouquinho daquele livro que eu queria tanto falar para vocês, que é sobre Transcendence, que é o livro da Shea Savage, eu acho que é assim que pronuncia. Eu tropecei nesse livro bem por acaso, eu estava fazendo uma pesquisa sobre livros com temática shifter, então comecei a procurar e eu tropecei nesse livro, eu decidi baixar e ler ele. Ele é em inglês, né? Eu consegui essa edição física pelo estante virtual, mas não tem mais, era o único exemplar que tinha em todo o estante virtual desse livro. Eu fiquei chocada, tanto é que eu achei que quando chegasse não ia ser o mesmo livro, graças a Deus era. Aí, porque para comprar ele no Amazon, ele tava bem caro, porque importações hoje em dia, por causa de toda a situação que a gente tá vivendo, tá muito caro. E tem o e-book dele, só que o e-book dele eu já tinha, então eu queria a edição física, de tanto que eu gostei. Como vocês podem ver, ele tá um pouquinho marcado só, né, com alguns trechos que eu gostei. Aí eu consegui ele pelo estante virtual, a edição física. O Transcendence, ele é um livro que ele é contado todo do ponto de vista de um homem das cavernas, que é o Ed, que é esse que tá aqui na capa, que tá aqui na contracapa também. Então assim, o Ed, ele é um homem das cavernas e ele não desenvolveu nem a fala, nem a escrita. Então assim, ele não entende desenhos, riscos, nada disso, ele não entende. E ele não sabe falar. A única coisa que ele consegue são emitir sons monossilábicos, como o nome dele, Ed, como o nome de outros personagens que vão aparecendo ao longo do livro. Ed, ele é um homem das cavernas, ele é um jovem adulto. Eu acredito que ele esteja ali na faixa de até uns 25 anos, assim. Ele é bem barbudo, ele é um cara grande, ele é um cara musculoso, então por ele ter toda essa musculatura e todas essas características que ele pensa, que ele vê, porque assim, como é contado todo do ponto de vista dele, assim, é tudo muito simples, não tem nenhum tipo de linguagem mais rebuscada, é tudo simples, porque é o conhecimento que ele tem, o conhecimento que ele vivenciou na tribo dele. E é isso que é o mais incrível deste livro, porque muitas coisas você tem que adivinhar. Então Ed, ele se apresenta, né, como um Neandertal, um homem, não sei se Neandertal e Homem das Cavernas veio no mesmo período, vou dar uma pesquisada. Ele é um homem das cavernas. Ele vivia literalmente, né, dentro de uma caverna com um fogo, que ele pegou esse fogo de um incêndio que teve. Então Ed fala sobre a dificuldade de você fazer, de você criar o fogo. Então quando aconteceu esse mega incêndio florestal que devastou toda a tribo dele, todo o grupo dele, que matou todo mundo, porque parece que ele tinha saído, eu acho que pra caçar, se eu não me engano, e quando ele voltou, tipo, todo mundo tinha morrido queimado, a família dele toda, todo mundo da tribo. E ele fala que não haviam outras tribos por perto. Ele pegou um pouco desse fogo e saiu daquela região que estava queimada e foi para uma outra região, para poder fugir do fogo. Ele encontrou essa caverna, colocou o fogo ali, ele sempre fala sobre a importância de você cuidar do fogo, para o fogo não apagar, justamente por causa disso, da dificuldade de fazer fogo. Ele vive numa região que é perto de uma floresta, então ele procurou um local que tem água, que tem animais de grande porte por perto. Então assim, ele tem couro curtido dentro de casa e ele deixa bem claro que não há outras tribos por perto. E no começo você sente muita empatia por ele pela solidão. Ele demonstra muita solidão, ele fala muito sobre como ele se sente sozinho no mundo, porque ele perdeu tudo o que ele conhecia. Ficar numa bela manhã, ele vai verificar uma das armadilhas dele, que uma das armadilhas que ele faz, que é uma armadilha para grandes animais. Ele pega, rastreia os animais, descobre qual é a trilha que esses animais de grande porte faz. Então ele cava um enorme buraco, que demora muito tempo para ele fazer, ele cava esse buraco no chão, cobre com folhas que são comuns daquela região, e o animal, quando ele estiver passando na trilha, ele vai cair ali, vai se machucar. Como ele disse, se ele tiver sorte, o animal vai se machucar, assim vai ser mais fácil matar o animal. Aí ele foi lá verificar uma dessas armadilhas, a armadilha estava ativa. Quando ele chegou na beirada da armadilha para ver o que tinha lá dentro tinha uma jovem. Ele fala que ele tem ali a idade aproximada com a dele, mas como eu disse, ele não tem conhecimento de tempo, ele não tem conhecimento de escrita, nem de fala. Então ele fala que ela tem ali provavelmente uma idade próxima dele, mas essa jovem é muito esquisita. E ele fala sobre os estranhos revestimentos que ela tinha, principalmente nas pernas e nos pés. Um tipo de couro que ele não estava acostumado. Quando ele descreve isso, você começa a perceber, peraí, essa menina tá usando calça, essa menina tá usando tênis. Então assim, são coisas que você tem que deduzir a partir dos pensamentos simples dele. E esse é o grande
o grande auge desse livro e o que me encantou tanto nele é justamente isso. É a linguagem simples e o fato de que você tem que deduzir muitas das coisas que estão acontecendo ali. E é muito divertido, tipo, muito divertido mesmo. Eu já li e reli esse livro trocentas vezes. Eu perdi as contas de quantas vezes eu li e reli esse livro de começo ao fim, assim. Ele tem, deixa eu ver aqui quantas que tem páginas, tem a versão em inglês. Ele tem 299 páginas em inglês, a versão dele em inglês. E eu sei que tem algumas traduções feitas por fãs na internet, você consegue achar fácil aí. Não tem nenhuma tradução oficial, porque esse livro não foi trazido para o Brasil, então não tem nenhum livro, nenhuma edição desse livro que veio para o Brasil. Então só tem mesmo as edições em inglês e algumas traduções feitas por fãs. Aí ele tira essa menina do buraco e ele percebe que essa menina emite sons muito esquisitos e que ela não para de emitir esses sons, que esses sons dão muita dor de cabeça. E isso é do começo ao final do livro. Ela não para de falar, e como ele não desenvolveu a fala, ele acha que isso são sons estranhos que ele nunca tinha ouvido antes e que fazem com que ele fique com dor de cabeça, porque imagine o cérebro dele, o cérebro de um homem das cavernas, pouco desenvolvido, e então ele começa, essa menina falando, estimulando o cérebro dele em áreas que ele não estava acostumada. O que ele estava acostumado é sons de animais, sons de árvores, da floresta, ele não estava acostumado com palavras. Então ele sempre fala sobre isso, sobre o quão estranha é a companheira dele, sobre como as roupas dela são estranhas, sobre como ela tem sentimentos estranhos. Sim, desde o momento que ele vê ela, ele fala que ela vai ser a companheira dele. Ele fala não, né? Ele pensa que ela vai ser a companheira dele, então ele idealiza ela como companheira dele e daí pra frente ele já vê ela como companheira. Aí ele começa a levar essa menina pra caverna dele, só que a menina não quer ir. E ele não entende porque que a menina não quer ir. Como assim ela não quer ir, gente? Tá escurecendo, tem uns bichos grandes aqui na floresta, essa menina não quer ir pra caverna. Como que ela não quer ir pra caverna? Aí ele leva até a caverna, né, ela pra caverna, e no caminho ele fala sobre como ela ficava lutando com ele. Aí ele fica achando que ela não tá conseguindo andar por causa dos estranhos revestimentos que ela tem pelo pé. Aí ele tenta tirar, só que ele não entende como que aquela coisa fica no pé dela. Aí ele desiste, só carrega ela arrastando ela até a caverna. Aí ele fala, gente, por que ela tá lutando? Eu sou muito mais forte que ela, como assim ela tá lutando? E ele não entende o comportamento estranho dessa jovem, porque pra ele as coisas são muito simples na vida. Você tem que se proteger, você tem que se alimentar e você tem que ter fogo pra evitar que os animais entrem e te ataquem durante a noite. Então, tipo assim, pra ele a vida é muito simples e ele não entende essa jovem que emite esses sons estranhos, que se veste de forma estranha, com couros estranhos, porque pra ele tudo é couro. Ele não entende que existe lã ou outros tecidos, porque ele é um neandertal, ele não conhece esse tipo de coisa, isso não foi desenvolvido na época dele. E aí que a gente já percebe, gente, essa menina tá de calça, essa menina tá de tênis, essa menina veio do futuro. Como essa menina chegou aí? E como é que você vai descobrir como essa menina chegou ali? Porque ele não entende essas coisas. Então, se ele não entende essas coisas, como que você vai descobrir como diabo essa menina chegou aí? Quem é essa menina? De onde ela veio? Que idade ela tem? O que tá acontecendo? E você não entende isso. Porque, tipo assim, você vai descobrindo por pequenas pistas de coisas que vão acontecendo ao longo da história. E é isso que é magnífico nesse livro. Você vai descobrindo as coisas com ele, mas sem ele. É como se você tivesse, é como se você estivesse vendo as coisas através dos pensamentos dele. Então é como se você estivesse lendo a mente dele, sendo que ele não entende as coisas que ele está vendo, mas você tem esse conhecimento. Você, como um observador terciário do futuro, você entende o que está acontecendo quando ele mesmo não entende. E é isso que é muito incrível nesse livro. É muito incrível nesse livro. E aí você vai descobrindo as coisas. Ele leva essa menina pra caverna e ele mostra pra ela a caverna dele. Olha, eu tenho essa caverna, né? Tipo, ele arrasta ela pela caverna. Aqui eu tenho água. Ele pegava e guardava água dentro do estômago dos grandes animais que ele caçava. Ele tem os melhores couros, porque ele curte o couro muito bem, então ele tem uma cama confortável, ele tem roupas, e ele fica pensando, gente, eu tenho que tirar essas vestimentas dela e colocar uma roupa decente dessa menina, que essa roupa não tá protegendo ela, ele não entende que aquilo que ela tá usando é uma roupa também, só que de um material diferente. Gente, esse livro é incrível, meu Deus do céu, eu amo esse livro demais. Aí, tipo, ele mostra e ele vê que ela não tá impressionada, aí ele se questiona, nossa, eu fiquei esse tempo todo sozinho, e eu não tenho uma caverna boa pra minha companheira e pros meus filhos, porque ele já tá pensando lá na frente. Ele já tá com a mente lá na frente. Tipo, em quantos filhos ele vai ter com ela, como que eles vão se arranjar naquela caverna que pra ele agora é pequena. Ele tem comida suficiente pro verão, talvez é isso que pro inverno, talvez é isso que ela tá chateada, que ela deve estar achando que ele não é um bom companheiro, que ele não é um bom provedor, entendeu?
Aí ele leva essa menina pra cama dele improvisada, que é um buraco no chão cheio de peles, e a menina fica desesperada. Então a menina chora a noite inteira até ela desmaiar de sono, de cansaço. E ele não entende por que ela tá assim. Aí ele para e pensa e fala assim, gente, será que ela tá chorando porque ela, assim como ela perdeu a tribo dela toda, tudo o que tá acontecendo, você deduz. Fala assim, gente, imagina essa menina que veio, sabe-se lá de onde, caiu no meio de um buraco, e ela tá aqui, de repente tem um homem das cavernas, cabeludo, peludo, sujo, porque assim, o hábito de banho não é uma coisa comum pra ele, a gente vai vendo isso ao longo do tempo, o bichinho não gosta de tomar um banho, fedido, porque né, se não toma um banho também cheiroso não vai estar, e esse homem totalmente selvagem. Essa menina deve estar desesperada, e ele é muito maior que ela, ele é muito mais forte que ela, tipo assim, essa menina está desesperada. Então, com o tempo, você vai percebendo isso. Aí ela tenta conversar com ele, ele fala sobre como ela continua a emitir muitos sons que ele não entende, só que ela parou de chorar, então ele está mais tranquilo. E ela começa a pegar um graveto e passar esse graveto no chão, ou seja, ela tenta desenhar para ele ver se ele entende. Ele não entende, então ela fica muito frustrada, porque imagina para ela fala, ele não. Ela sabe desenhar, ele não. Ele não entende as coisas e ela tenta se comunicar e não entende. E é isso interessante. O relacionamento deles é todo construído com base no que um percebe do outro. Então é sempre ele é muito observador com os pequenos detalhes. Ele sabe quando ela tá chateada, quando ela tá triste, quando ela tá feliz. Às vezes ele não entende, porque do nada ela começa a emitir uns montes de sons e fica feliz. Tem um momento lá que eu acho que ela devia estar cantando, aí ele tampa a boca dela, nossa, ela fica com os capetas, ela fica muito brava. E ele não entende por que ela tá brava. Será que ela não entende que não pode fazer esses sons porque pode atrair animais, que não sei o quê? Ou que esses sons simplesmente são muito irritantes, dão dor de cabeça nele. Porque, como eu disse, ele não desenvolveu a fala. Então o cérebro dele é muito evoluído. Então, à medida que ela estimula áreas do cérebro dele que ele não utilizava, porque não era desenvolvida, ele fica com muita dor de cabeça. Então, tipo assim, o livro inteiro é ele falando quanto que ele tem dor de cabeça, porque a menina não para de falar. Aí ela tenta se comunicar com ele nesse primeiro momento, e ela apresenta pra ele o nome dela, que é a primeira informação que a gente vai ter sobre ela. O nome dela é Elizabeth. Só que ele não consegue pronunciar Elizabeth. Então ele fica tentando pronunciar, e ele desiste e chama ela de Bé. Sim, é como se ele estivesse berrando uma ovelha. Bé. Aí ele chama ela de Bé, ela desiste. Ela fala, tá bom, meu nome é Bé. Dane-se. Aí ele apresenta um nome pra ela, que aí a gente descobre que ele se chama Ed. Só que a partir do momento que ela apresentou o nome pra ele e ele apresentou o nome pra ele isso é incrível. Porque pra ele isso é a comprovação, tipo, é um casamento, é a comprovação de que ela quer ficar com ele. E aí acontecem algumas coisas e ele percebe o poder da palavra não. E ele passa, acontece uma situação, eu não vou contar muitos detalhes, porque senão vai perder a graça do livro para quem tá lendo, né? Nada de spoiler. E é interessante você descobrir essas coisas por conta própria. Por isso que eu só tô contando, assim, bem o que acontece aqui no comecinho do livro, assim, nas primeiras páginas, só para poder dar um gostinho para vocês. Aí acontece uma situação no qual ela fala não pra ele não respeita o não dela, e isso gera uma consequência. E ele passa a morrer de medo da palavra não. Então, quando ela abre a boca para falar qualquer coisa, ele fica esperando um não. Se não rolou um não ali, ele tá de boa, ele tá tranquilo. Se a mulher fala não, não interessa no tom que tá, esse homem fica desesperado, ele fica morrendo de medo da palavra não por causa disso que acontece. O que é bom, para poder os homens entender que você tem que respeitar. Quando a mulher diz não, é não. Então, assim, a situação é cômica, mas é muito interessante como ele passa a respeitar o não dela. Quando ela não quer algo, ela não quer algo, entendeu? E ela vai meio que se conforma, que ela não tem muito pra onde ir. Então, aos poucos, ela vai cedendo a essa nova realidade dela. Não dá pra saber se ela tava talvez esperando ser resgatada, não dá pra saber nada disso, você não vai ter essas informações, desista. Tudo que você vai ter é as coisas a partir do ponto de vista do Ed. Então, assim, você começa a perceber como ele ensina ela algumas coisas. E aí coisas vão acontecendo, a rotina deles vai mudando de acordo com as estações. Então, tipo, ela começa ele vai até o lago para pescar, por exemplo. Ah, vamos até o lago para pescar, leva ela até o lago para pescar, porque ele também, em nenhum momento, ele perde ela de vista. Ele morre de medo de perder ela de vista por dois motivos. Ele tem medo dela fugir, né? Isso no começo. Ele tem medo dela fugir e ele tem medo de que algo aconteça com ela, que ele não esteja ali para proteger ela, porque ele acha ela muito frágil. Então, assim, ele é extremamente zeloso com ela. Ele sempre bota as necessidades dela em primeiro lugar.
Ele tá sempre preocupado se ela tá comendo. Quando ela come, ele sempre dá a melhor parte da refeição para ela. Se ela tá doente, ele sempre vai lá e cuida dela, leva água para ela, comida para ela. Ele tá sempre muito preocupado com ela. Ele não gosta de tomar banho, mas ele deixa ela banhar ele, porque ele sabe que isso é algo que deixa ela feliz. Ela começa a pentear o cabelo com graveto. Aí ele começa a deixar ela pentear o cabelo dele pro graveto, porque ele gosta da sensação do cabelo macio, que acontece por causa, né, dela tá penteando com gravetinho e tal. Então ele muda até a forma como ele se cuidava por causa dela, assim. Ele passa a se preocupar mais com fogo. O fogo tem que estar sempre aceso, porque agora ele tem uma companheira para cuidar, então ele tá sempre muito atento. Ele sempre certifica de que eles tenham bastante lenha para manter o fogo, porque no inverno eles vão precisar. A preocupação dele é sempre o inverno, porque é quando ele sabe que vai ter uma grande camada de gelo sobre tudo e eles não vão ter como cuidar muito das coisas e caçar e tudo mais. O lago vai estar congelado, então eles têm que descobrir outras formas de fazer as coisas. Então, assim, ela vai se adaptando também a essa rotina. Ela começa a coletar grãos. Enquanto eles vão lá pescar, no caminho ela coleta grãos, ela coleta leguminosas para poder enriquecer a refeição dele. Então ela começa a cozinhar os alimentos de uma forma diferente, que ele não conhecia. Então ela começa a usar os conhecimentos que ela tem do futuro para ajudar ele. E tem algumas situações assim que é super fofo quando ele tem um conhecimento que ela não tem. Por exemplo, é óbvio, ela tá vivendo no passado. A primeira coisa que a gente como mulher pensa é quando essa menina fica menstruada, que diabo que vai acontecer? E justamente acontece isso, o período dela vem, ela fica com cólica, ela fica sangrando e ela entra em desespero, porque ela vai fazer xixi ali, ela tá tipo, a menstruação dela veio, e ela não sabe o que ela vai fazer, a roupa dela tá suja, ela não quer vestir a roupa de novo, e ela fica desesperada, e aí que ela percebe, tipo, ela se toca de novo, que ela veio de uma realidade totalmente diferente, moderna e prática, e ela tá ali, tipo, bem largados e pelados. E aí ele chega perto dela pra ver o que aconteceu por causa do desespero, ele não entende porque que ela tá desesperada. E aí ele vê que ela tinha entrado no período, aí ele para e pensa, ele fala assim, gente, mas será que ela nunca entrou no período antes? Ele fala, não, ela é velha o suficiente pra já ter entrado no período. Aí ele não entende porque que ela tá abalada, mas ainda assim o que ele faz? Ele pega ela, aí ele cria para ela uma espécie de calcinha com tiras de couros e tendões dos animais que ele caçou, né? Aí ele cria essa espécie de calcinha para ela e ele fala, ela fica relutante em me deixar colocar nela, mas aí no final ele vence porque ele é mais forte que ela e ele consegue colocar essa espécie de calcinha e como um revestimento por cima ele coloca palha seca. Então ele fala sobre como aquela palha seca ele vai recolher o sangue dela, ele fala mais ou menos desse jeito. Vai recolher o sangue dela e quando ele estiver cheio o suficiente, ela vai jogar fora. Como ele sabe disso? Porque ele via as irmãs dele menstruando, a mãe dele menstruando. Então todo o conhecimento que ele tem, biológico, conhecimento prático, é tudo que vem de lembrança deles da época em que ele vivia em comunidade, né? Que ele vivia com a tribo dele ali, na aldeia dele. Então é isso que é interessante, como que a vida em comunidade ali era importante para o conhecimento dos jovens. Como eu disse, não havia escrita, não havia fala. Então tudo que os jovens aprendiam era com aquilo que ele observava os mais velhos fazendo. Então cara, esse episódio é muito bonito, porque ele cuidando dela é a coisa mais fofa. E é muito, muito interessante, assim, porque você vê que pequenas coisas na vida moderna hoje, coisas que são insignificantes pra gente, se tornam muito importantes. E você tá vendo tudo isso a partir da perspectiva de um homem das cavernas, que tá ali nada mais do que vivendo a vida dele, levando um dia após o outro. Então, a vida, como ele levava a vida no inverno, no verão, a espera pela primavera, para quando eles poderiam sair, quando os dias estariam mais quentes. É muito, muito, muito bom esse livro, é muito bom mesmo. É um livro divertido, é um livro rápido de você ler, porque você se diverte, você dá muita risada, você chora junto. É muito bom, muito bom. E como eu disse, é tudo da perspectiva dele. E à medida que o livro vai seguindo, você também vai começar a descobrir de onde essa menina veio, o que está acontecendo com ela. Não porque o Ed vai descobrir isso, ele não tem essa percepção, mas você vai descobrir vendo as coisas pelos olhos dele. Então ele vai ver tal coisa, você automaticamente vai deduzir e falar, ah, então isso aqui é aquilo ali. Ah, mas isso então, isso aqui é aquele outro ali. Ah, então ela veio de não sei aonde. Ela deve ter mais ou menos tantos anos, sabe? Então, assim, é muito, muito bom. Eu recomendo demais Transcendence. Eu já queria falar desse livro há muito tempo. Eu
amo esse livro, eu amo demais, assim. Foi uma das melhores leituras que eu fiz. E assim, tá na minha lista de favoritos da vida, assim. Eu amo demais esse livro. Então eu recomendo demais Transcendence, da Shai Savage. Vocês podem encontrar ele no e-book, na Amazon, em inglês, ou vocês podem tentar procurar alguma tradução na internet. Tem algumas traduções muito boas rolando aí pela internet. E é isso. E assim, eu espero que vocês gostem bastante. Sério, leva o livro até o final. Ele é muito bom, ele vale cada segundo. É uma leitura simples, com palavras simples. Então, para quem quer ler em inglês, ele é muito bom, porque ele é bem simples mesmo. A linguagem é bem simples. Então, se você tem um conhecimento básico de inglês, você vai conseguir levar ele para frente, porque eu consegui ler ele em inglês. E eu já li a tradução também para ver se tinha alguma divergência do que eu tinha entendido. E você consegue entender bastante, assim, só por ele, assim, porque ele é bem básico, a linguagem é bem básica. Mas é muito bom, é muito divertido. E, assim, eu nunca ouvi falar desse livro antes de eu tropeçar por ele na internet da vida. Então, assim, leiam Transcendence, da Shai Savage. É muito, muito divertido. E eu vejo vocês na próxima e tchau!